O Cruzeiro não vai poder usufruir da beleza da Praia de Meireles, ô Simões, porque tem esse compromisso importante amanhã. E o Wanderson, ao não ter o Wanderson, o Cruzeiro muda bem a sua configuração de jogo ofensiva, não, Simões? Muda, Thiago, até porque não vai ter seu principal jogador, que é o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, na minha opinião, hoje é o principal jogador do Cruzeiro. É um time que vem tendo muitos destaques, mas eu acho que o Matheus Pereira é fundamental pra engrenagem. Agora, sem o Wanderson, a coisa complica, porque o único jogador de lado que teria é o Marquinhos, né? E a gente viu contra o Vila, claro, qualidade tem de sobra, com o Gabigol, com o Caio Jorge, mas o Eduardo também é muito bom jogador, mas de toda forma, aquela velocidade que o Cruzeiro tem e até a marcação de saída de bola mais intensa, sem o Wanderson, esse time perde. Um Fortaleza pressionado, em crise, eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô dentro do Castelão, vivendo a situação complicada no Brasileirão, onde está 1 ponto da zona de rebaixamento, e também na Libertadores, onde faz um jogo decisivo na quinta-feira contra o Racing, tá? Eu acredito que o Cruzeiro, tendo velocidade na frente, ele iria explorar melhor esse momento do Fortaleza. Vamos ver como que o Leonardo Jardim vai armar essa equipe, tá? Uma opção simples, de repente, poderia ser a volta do Lucas Silva, com o Eduardo permanecendo ali, ao lado de Gabigol e de Caio Jorge, mas eu acho que o Cruzeiro perde em intensidade. Ganha em qualidade, ganha em posse de bola, mas no que teria de mais importante para esse jogo de amanhã, pelo desenho do confronto, eu acho que ele perde, que é não só a intensidade para atacar, né, contra-atacar, mas também aquela marcação da saída de bola adversária, Thiago. Ô, Nath Fiuza, o Cruzeiro não tendo o Matheus Pereira, o Gabigol pode fazer essa nova função, que ele já se mostrou capaz de recuar um pouquinho mais, ao invés de ser o matador, o artilheiro, se tornar o garçom, aquele que vai dar assistências no time do Cruzeiro, Nath? Pode. E no jogo que ele atuou como titular contra o Vila Nova, no Mineirão, que o Cruzeiro construiu a vantagem de 2-0 na Copa do Brasil, o Matheus Pereira não estava e o Gabi foi muito mais um meio armador do que um segundo atacante. Então acho que esse aí é um problema menor pro Leonardo Jardim hoje. Eu acho que o Gabi consegue desempenhar essa função. Ele se movimenta muito bem, ele tem tomado gosto até, né, por servir os companheiros ali, dando assistências, participando muito do jogo, sem ser só com as finalizações, que a gente sabe que ele é um especialista. Essa sintonia dele com o Caio Jorge também tá cada vez mais afinada, então isso ajuda também, ele vindo um pouco mais de trás. A gente viu no jogo agora no meio de semana lá no Serra Dourada a capacidade também que ele tem pra ajeitar a bola pros companheiros virem de trás finalizando. O Cruzeiro é uma equipe que ataca com muita gente, então tem sempre muita gente ali próximo à área pra tentar o chute. Agora, no lugar do Wanderson, pra mim, já é uma situação mais complicada e eu concordo muito com o Simões. Acho que é um jogo pro Cruzeiro tentar explorar o desespero do Fortaleza, que dada a sua situação, a sua circunstância, vai precisar sair pro jogo, não vai poder ficar esperando, vai estar pressionado pela torcida que estiver no Castelão. Então acho que o Fortaleza vai ter que se expor. E o Cruzeiro precisa ter velocidade. Então eu iria com o Marquinhos, ainda que ele não tenha o mesmo poder de recomposição do Wanderson. Mas aí você segura um pouco mais o Kaique ali na lateral. O Emerson Pansieri, vamos falar um pouquinho também desse Fortaleza. A Nath e o Simões já falaram da eliminação, né? Da crise que vive o Fortaleza nesse momento. Caiu em casa pro Retrô, o pequenino Retrô, que aliás, nós vamos ouvir falar muito ainda do Retrô. É um time jovem aí, não tem 10 anos de fundação, mas vem crescendo no cenário do futebol, tem investimento, mas o Retrô colocou uma crise aí no Fortaleza. A expectativa de público, a torcida sempre apaixonada, vai encher o Castelão, o clima na cidade é mesmo de pressão pra cima do Vojvoda. Como vem esse Fortaleza pro jogo, hein, Pansi? Ô, Thiago, é interessante porque realmente essa pressão tá muito grande pra cima do Vojvoda, de todo o time do Fortaleza, e teve, né, no passado contra o Retrô, essa eliminação nos pênaltis, muito xingamento, né, muito xingamento mesmo, a torcida perdendo a paciência, torcedor do Leão, do PC, tá com raiva, né, não gostando dessa atuação do time recentemente. Até trazer uma informação aqui, olha só, sobre esse Fortaleza. Ele é um time que hoje está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, é um ponto acima aí daquela turma que tá na zona de rebaixamento, e são 9 jogos entre Cruzeiro e Fortaleza, comando do Fortaleza. 2 vitórias apenas do time mandante, no caso Fortaleza, 4 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Tomara que mantenha esse retrospecto positivo do Cruzeiro. No Leão do PC tem um tabu pela frente aí, são quase 6 anos sem vencer o Cruzeiro como mandante. A última vitória foi apenas em 2019. Sobre a venda de ingresso que você me perguntou, não decolou. Acho que vai ser estádio com pouco público, pelo menos essa é a informação, mesmo com o ingresso a R$15. Tem ingresso de 15, de 30, de 40, de 80. Pro torcedor do Cruzeiro, tá custando 50, meia, 100 a inteira. Você pode comprar no leãotickets.com.br, leãotickets.com.br. Todo também que quer acompanhar essa partida na Arena Castelão, mas do lado do Cruzeiro, acho que a turma vai, pra passar aquele incentivo que foi bonito lá em Goiânia. Agora o pessoal do Fortaleza tá meio desanimado. E o Vojvoda ainda tem alguns problemas, o Thiagão. O volante Lucas Sacha, o Rosseto e o Bruninho e o atacante Moisés, todos estão no departamento médico, então serão problemas para essa equipe do Fortaleza. Agora deixa eu falar sobre o Marquinhos, porque o Simões falou dessa situação também.
e a Nath, uma informação que eu acabo de apurar, ele só pode fazer mais um jogo. Ele só pode fazer mais um jogo com a camisa do Cruzeiro, nesse acordo que foi costurado com o Arsenal. Com o Arsenal e com o jogador e com o Cruzeiro. Por quê? Porque se ele fizer mais um jogo, Thiago, o Cruzeiro tem que pagar 3,5 milhões de euros para ter o jogador. Então, nessa janela de primeiro semestre, o Arsenal está irredutível, inclusive, de tentar mudar esse contrato que já foi assinado entre as partes. Óbvio, né? O contrato já foi feito e acho que é bem difícil mudar. Então, ele pode fazer só mais um jogo, né? Se ele fizer depois dessa janela, né, desse jogo que ele tem dentro do contrato, se ele fizer mais um, aí o Cruzeiro é obrigado a pagar essa quantia. Por isso que o jogador não está sendo utilizado nos últimos jogos do Cruzeiro. Essa é a informação desse valor quente que estamos atualizando agora aqui na Itatiaia. Thiago. Ô, Nath Fiuza e Simões, a história do Marquinhos, pra mim, ela tá bem clara. Cruzeiro quer o jogador? Ó, até queremos, mas não tem €1 pra ser gasto com ele. Ele não é prioridade. O técnico Leonardo Jardim já até o levou pro banco de reservas. Eu fico pensando, né? Se não vai usar, se leva. E aí, vai colocar no jogo. Tem que pagar essa conta. Não vale o investimento, né, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago. Assim, a outra opção que surge é o Kaique Kenji, né? Já foi até utilizado, principalmente na Copa Sul-Americana, pelo Leonardo Jardim. E aí que a gente pensa, né? Essa troca do Tevez pelo Gamarra, né? O Cruzeiro precisando de jogador de lado de campo, um menino criado na toca, vinha vivendo um processo de crescimento, de repente é mandado para um time de uma Série B. De toda forma, não vale a pena, né, Thiago? A gente não é saco sem fundo o SAF, né? Então, se não tem condição contratual de usar o Marquinhos, que não utilize o Marquinhos, e o Leonardo Jardim tente achar uma formação do Cruzeiro. Eu só acho que o Cruzeiro, no jogo de amanhã, precisa ter velocidade na frente, porque a tendência é que o Fortaleza se exponha muito. Ô, Nath, e também o Marquinhos não se mostrou um jogador preponderante para ser protagonista do time do Cruzeiro, que valha também esse esforço do próprio Cruzeiro, Nath? Ele chegou com o aval do Fernando Diniz, que já o conhecia, né, da época do Fluminense, então ele chegou com o aval de um treinador e esse treinador acabou trabalhando com ele muito pouco. Quando vem o Leonardo Jardim, é uma característica diferente de trabalho, ele precisava de jogadores pelo lado do campo que tivessem um poder de recomposição para fechar uma linha de marcação, para poder também dar mais intensidade na pressão ali na linha adversária, na linha mais alta, e isso o Marquinhos não entrega. O Marquinhos é mais esse jogador que a gente tá falando aqui, né, de ver o adversário exposto, de ter campo para jogar, de partir em velocidade, de tentar passar pela marcação com um drible, de tentar uma jogada de linha de fundo para um cruzamento na área. Então é um jogador mais específico para determinadas situações, que não se encaixa tanto no padrão ali na base que o Leonardo Jardim encontrou, por isso ele acabou desprestigiado. Mas, Thiago, eu fiquei com uma dúvida a respeito aí da situação do Marquinhos. Ele pode jogar mais uma vez, não é isso? E depois entraria na situação do pagamento da multa. Então, o Cruzeiro vai jogar esse final de semana contra o Fortaleza, depois ele tem o jogo contra o Palmeiras, mas aí ele já estará reforçado do Matheus Pereira e talvez do Wanderson, porque semana que vem os titulares não devem jogar na Copa Sul-Americana, e depois o Vitória. Aí tem a pausa pro Super Mundial. O jogo mais urgente para talvez ter o Marquinhos e gastar o resto dessa cota é justamente o desse final de semana, né? Mas será que o cara também tem motivação, Nath? Falou, não vai ter jeito mesmo, vai fazer um joguinho aí só e ir embora. Sei lá também se valeria. Eu tentaria, por exemplo, como o Simões disse, dar uma chance pro Kenji. Sabe, é a aposta mesmo, Kaique, porque o Simões e Nath tem todo um efeito psicológico, né? Você vira pro cara, tá muito na cara aí, realmente não tem interesse em pagar, você não vai ficar. É muito, né, Thiago? Claro, óbvio, mas aí você coloca o cara no jogo. Tem um jogo importante como esse? Não sei, eu acho que, Marquinhos, você já não tá nos planos mais, eu nem levaria. O Simões. Tem esse lado motivação e que é muito importante, né? Pro estilo do Jardim é fundamental o jogador estar completamente concentrado, né? O time do Cruzeiro, ele necessita dessa concentração total dos jogadores de frente nesse sistema de marcação, porque se um falhar, pode pôr tudo a perder, né? O Cruzeiro, às vezes, ele faz uma marcação muito alta, então isso é fundamental, tá? Agora, de toda forma, eu acho que aí a solução, de repente, pode ser utilizar mesmo o Kaique Kenji, não sei se o Caio Jorge pelo lado do campo, se é muito a dele, sabe, Thiago? Eu acho que assim, você ficar tirando o cara que é o principal atacante do time, improvisando ele, né? Não, acho que no Caio Jorge não. Talvez o Bolassi, o Leonardo Jardim usa o Bolassi centralizado, sim, né? Assim, as oportunidades dele, ele entra como esse cara referência. No meio de semana lá no Serra Dourada, entrou inclusive no lugar do próprio Caio Jorge, que saiu um pouquinho mais cedo pra descansar, o jogo já estava encaminhado. Pode ser uma alternativa, porque lá no Criciúma, o Bolassi jogava também pelo lado do campo. E ele tem explosão, ele tem velocidade, uma característica ainda um pouquinho diferente da do Marquinhos, mas pode ser também uma alternativa se ele não sentir segurança no garoto também pra já começar um jogo tão importante, ele não quis usar, por exemplo, o Marquinhos ou o Pansieri, tava no banco contra o Vila. Isso. E não foi utilizado, né? Mas não precisou, né? Porque a história dessa cota, desse jogo único, né? Realmente a Nath tem razão. O jogo mais importante pra se ter o Marquinhos... Mas ele tá indo pro banco só pra fazer figurativo, então? Não, eu acho que ele é uma opção, se necessário, né? Agora, de toda forma, o Bolassi é aquilo assim, né, o Nath? Eu acho que ele não consegue entregar
aquela intensidade na marcação que o Wanderson entrega, ou que o Marquinhos conseguiria entregar, ou até o próprio Kaique. Seria um jogador para uma substituição já programada, né? Eu não acredito que o Bolacin não é o cara que vai conseguir, não é nem pela questão da idade, né? Pela questão da característica mesmo, tá? O Cruzeiro ganharia essa questão do jogo aéreo, né? Um jogador muito forte no jogo aéreo, a gente viu ele dando assistência, inclusive, lá no Serra Dourada, mas é um cara que entrando, é experiente, poderia aproveitar, mas é um jogador aí com uma substituição já programada, porque ele não consegue manter esse nível o tempo todo, até pelas características. E ele teria que trabalhar muito nessa pressão, né, pro Cruzeiro recuperar essa bola já no campo ofensivo em partir em velocidade, e aí a hora que ele tivesse o espaço, eu acho que ele iria bem, mas não entrega também a mesma intensidade ali na pressão, na marcação, que entrega o Wanderson. E tem essa questão física que eu acho também que ele não aguentaria o jogo inteiro. Mas aí às vezes você entra com o Bolacin, um cara mais experiente, que sabe lidar melhor com um jogo desse tamanho, e às vezes no segundo tempo você utiliza o garoto caso o Bolacin canse, né? Ou você muda o Bolacin de posição e aí joga com ele um pouco mais centralizado e coloca o outro no lado do campo. Mas é importante lembrar também que mesmo nessa situação aí do fica ou não fica do Marquinhos, ele foi titular no jogo contra o Vila no Mineirão e ele não foi mal não, ajudou bem, jogou ali aberto pelo lado, que é a dele, num jogo também que o Cruzeiro, né, precisou dar uma mexida, dar uma descansada em alguns atletas. Então, quando ele foi utilizado nesse recorte mais recente, ele correspondeu. Não sei como seria amanhã por essa questão emocional aí, psicológica que vocês levantaram. Ô Emerson Pansieri, como é que fica essa programação do Cruzeiro, Fortaleza, depois um jogo, aquele famoso cumprir tabela, né, Pansieri, pra aí sim fechar até a pausa pro Mundial com um grande desafio aqui em Belo Horizonte, Pansieri. Exatamente, esse jogo aí, vamos ser sinceros, né, Thiago? Esse jogo de quarta-feira é um reservão do reservão, não vai expor ninguém não. Tô conferindo aqui, ó, esse duelo do Cruzeiro é às 9h30 da noite, né? Só pra gente confirmar, eu tava trazendo essa informação que o Cruzeiro, ele opta por fazer essa questão de logística também, de fazer o treino na Toca da Raposa, e ali é uma forma dos jogadores virem pra cá, vamos dizer assim, mais preparados para esse confronto. Então vai ser uma semana, com certeza, com esse jogo aí no meio de semana às 9h30 da noite, que o Cruzeiro depois vai se condicionar para essa partida contra o Palmeiras, que teve uma alteração de data, inicialmente seria no sábado e agora sendo no domingo. O Cruzeiro então treina à tarde, vem pra cá à noite e vai ficar hospedado aqui em Fortaleza. Agora, Thiago, eu tenho mais uma aqui, informação, e aí é do aspecto político da CBF. O candidato, né, que na verdade está para assumir essa cadeira na CBF, né, e ter todo agora esse trabalho na CBF, ele liga muito para o Pedro Lourenço, né? Ele conversa muito com a diretoria do Cruzeiro, tá tentando um alinhamento de ideias com o Cruzeiro. Tá tentando, vamos dizer assim, fazer o Cruzeiro mudar de ideia, algo nesse sentido, né, que o Cruzeiro estava propenso a votar contra, né? Então, essa é uma pauta que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro, aí sai um pouquinho do campo e bola, é uma questão mais política e está tendo essa aproximação, conversando com o Pedro Lourenço, com a diretoria do Cruzeiro, tentando mostrar as ideias, mostrar o que vai fazer na CBF, é uma movimentação que acontece, também informação que eu acabo de apurar, Thiago.